Caramba, como que eu vou prever isso? A partir de agora eu vou entrar no Uber e perguntar, cara, você vai cometer algum crime no futuro? Senão eu tô lascado, porque eu sou seu passageiro. Hoje, se o Bolsonaro está no poder, nós éramos para ser o primeiro mundo. Nós sustentamos todo mundo. Nós sustentamos 80% dos Estados Unidos, 75% o Japão. Um homem que tem compromisso com a família, com os princípios bons da sociedade, e agora nós vamos ter essa representação lá na Câmara Federal. Ataques são tão precisos, né? Eu fiquei impressionada, gente. O que essa igreja iraniana vai fazer apressando a vinda do Senhor? Nós ainda não vimos. Quem quer paz tem que estar preparado para a guerra, infelizmente. Teria sangue derramado? Sim, mas eu acho que seria necessário. Não tem outra saída. Fala, seus mal diagramados! Admito que até o ano passado eu era um dos roteiristas do Brasil. A partir deste ano, tive que me retirar desse cargo porque as coisas mudaram de tal forma que eu não teria capacidade para liderar o desenrolar rocambolesco do caso Banco Master. Talvez nem o Taylor Sheridan conseguiria criar uma história com tantas nuances assim. Um caso que parecia ter entrado naquela fase morna do noticiário, que é também um prenúncio de que o fato vai cair no esquecimento e acabar em pizza, voltou com tudo às manchetes. Principalmente quando, na manhã do dia 4 de março, Daniel Vorcaro volta à cadeia e são reveladas declarações pesadíssimas do banqueiro, como a intenção de pagar um jagunço para quebrar todos os dentes do jornalista Lauro Jardim, chamar o Bolsonaro de burro e assumir que Ciro Nogueira era seu parça. Horas depois dessa bomba, o sicário do Vorcaro foi detido e, na sequência, tirou a própria vida na carceragem da PF. Queima de arquivo? Em se tratando de Brasil, pode anotar que nunca saberemos ao certo. O que sabemos, desde já, é que o ecossistema do Master continha políticos de direita, igrejas evangélicas, loiras verificadas de Instagram e até mídia comprada para lavar a imagem do Vorcaro. No entanto, agora que o bicho pegou, todo mundo soltou a mão de todo mundo. Valdemar Costa Neto, para se safar, deu a entrevista alegando que Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro e principal doador das campanhas de Tarcínico e Jair no ano de 2022, depositou 3 milhões diretamente na conta pessoal do mito e não na do PL. Entregou o condenado sem receio dos desdobramentos. Já Nicolas, flagrado também em um avião do banqueiro, usou da passivo-agressividade e do deboche para se defender e passou a semana publicando fotos em aviões comerciais com legendas estilo: "Ah, se a Latam estiver envolvida em falcatrua daqui 5 anos, eu vou ser culpado por ter viajado pela companhia também?" Não. Mas, se a Erika Hilton ou o Paulo Pimenta tivessem frequentado o mesmo shopping que o Vorcaro numa tarde qualquer em 2022, você teria produzido 25 vídeos com fundo preto até agora. Há literalmente 4 anos atrás, eu fui convidado para poder participar de um evento chamado Juventude pelo Brasil. E este evento, que fez a logística, eu não fiz. Contrataram uma empresa, eu não contratei, para poder fazer este transporte. Ou seja, era de uma empresa e dentro dessa empresa tinha vários sócios e dentro desses sócios um deles era o Vorcaro. Ou seja, a narrativa de agora é de que eu sou responsável por um ato futuro de alguém. Caramba, como que eu vou prever isso? A partir de agora eu vou entrar no Uber e perguntar, cara, você vai cometer algum crime no futuro? Senão eu tô lascado, porque eu sou seu passageiro. Jornada chama Juventude pelo Brasil, era uma caravana para tentar justamente virar votos nos locais onde o Bolsonaro tinha tido uma votação desfavorável em relação ao Lula e para tentar virar votos, especialmente de jovens, no segundo turno. E era um roteiro bem intenso, especialmente pelo Nordeste do Brasil, em que eles fizeram de jato. O Vorcaro operava suas relações políticas, né? A gente sabe que ele doou dinheiro tanto para a campanha do Jair Bolsonaro
como do Tarcísio de Freitas, e que ele é ligado à Igreja da Lagoinha, inclusive o cunhado dele, que é o Fabiano Zettel, era um operador político do Vorcaro. Foi usando o Zettel, por exemplo, que o Vorcaro comprou um pedaço do resort do ministro Dias Toffoli. Isso, de alguma forma, o preocupa sobre o que pode trazer de investigação do Banco Master dentro do PL ou de aliados? Assim? Não. E quando eles falam que ele foi o maior doador, é porque ele deu 3 milhões na campanha do Bolsonaro, deu diretamente na conta do Bolsonaro. Na conta do partido também entrava dinheiro. Nicolas utilizou jatinho de Vorcaro na eleição. O telhado de vidro do Nicolas. Meus caros, tá errado. Você conhecia o Vorcaro há 2 anos atrás? Mas além disso, a explicação dada pelo Nicolas é de que o jatinho, na verdade, pertencia ao Vorcaro, mas ele nem sabia. E vamos ser sinceros, pode ter acontecido com qualquer um. Eu utilizei um avião particular durante a eleição, tudo custeado pelo PL, bonitinho, dentro da lei, declarado, etc. Mas eu não sei quem é o dono. Chove, faz calor, chove, faz calor, chove, faz calor e chove e faz calor. Em qualquer condição climática, você sempre estará bem vestido com as peças da Insider. Eu vou te dar mais alguns motivos para encher seu guarda-roupa com essas peças. Elas não deixam cheiro, não precisam passar, desamassam no corpo e no cabide e secam mais rapidamente. Além de serem mega confortáveis e caírem bem em todo tipo de corpo. Eu uso as peças da Insider para qualquer ocasião. Elas são um camaleão para sair, namorar, trabalhar, ficar em casa. E para você que está assistindo a este vídeo, clicando no link que está na nossa descrição, utilize o cupom GALASFEIOS e tem um baita descontão. São camisetas, bermudas, moletons, jaquetas, underwears e calças com uma Future Form, que eu tenho levado para todo lugar, inclusive nas minhas viagens. Venha agora para o time da Insider, venha já! Bora! Salve, salve, pífios patéticos, nanicos, michurucas, mastrobizos, estrombóticos, galãs e galoas. As revelações do Master e a proximidade com a direita jogaram um balde de água fria nas pretensões de Flávio Bolsonaro para a semana que passou. Após se reunir com comparsas na Avenida Paulista no último domingo e receber público pífio de apenas 20 mil pessoas, ele jurou que surfaria a onda desse novo fato. Mas não deu. Além do caso Master, a guerra no Irã, as brigas de Ana Paula Renault e Babu no BBB e até a demissão do Felipe Luiz no Flamengo ofuscaram essa reunião de aloprados, que também aconteceu com muito fracasso em outras cidades do Brasil. No fim, não serviu como propaganda política, até porque ficou chato e repetitivo. Antes de rolar, a gente já até sabia as pautas que iriam ser chamadas. Vão falar que o Xandão é ditador de toga, que o Lula é bandido pinguço. Para ouvir isso, ninguém precisa se deslocar num domingo à tarde. É só sentar em qualquer bar ou padaria do seu bairro na hora do almoço e ficar curiando conversa alheia que em 30 minutos no máximo, algum minoxidilson ou véio mostrando o cofrinho vai soltar uma dessas. Mas essa palhaçada teve 2 serventias. A primeira foi mostrar que Malafaia tem palavra e continua achando Flávio um merda para ser presidente do país. Por isso, prefere o Tarcínico. Sobre a avaliação do Flávio, não vou negar que estou alinhado ao suposto pastor. A segunda foi revelar que Abílio Brunini deve sentir um profundo arrependimento de ter largado a molezinha da Câmara para ser humilhado diariamente na prefeitura de Cuiabá. Mas pelo menos o Ozempic está funcionando para o presuntinho. Para mim, a melhor chapa para derrotar Lula é Tarcísio e Michele como vice. Isso é minha palavra. Por que perseguir um homem que até hoje não conseguiu colocar absolutamente nada na ficha criminal dele? Tudo cai. E nós estamos aqui pelo fora Moraes. Alguém aqui, algum dia, quer vir para Paulista para poder comemorar o impeachment do Moraes? Mas eu digo mais. O destino final do Alexandre de Moraes não é impeachment, não. O destino do Alexandre de Moraes é cadeia. A mulher de Alexandre de Moraes tem um contrato de 129
milhões com o Banco Master. Para fazer o quê? Nada. Ela já recebeu aproximadamente 50 milhões. Você sabe o que significa isso? Corrupção deslavada, compra do poder de Alexandre de Moraes. Então a gente não fez a divulgação aqui, eu não divulguei em Cuiabá, a gente não preparou o marketing, a maioria da população está acompanhando o que está acontecendo em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente decidiu na última hora, falou, vamos fazer aqui também? Só para marcar a posição? Eu decidi marcar aqui, não tem problema nenhum. Peço perdão ao amigo Beze, mas teve outra serventia sim. Não podemos ignorar que essas micaretas de patriotários são úteis para reafirmar que o nível do eleitorado, núcleo duro da família, é subterrâneo, ultrapassa o volume morto e o pré-sal. Quanto menos gente vai, mais esses encontros passam por processo de decantação. Sobra apenas o puro extrato do chorume direitista. Se antes, ao tentarem questionar o motivo das pessoas estarem ali, repórteres e influenciadores até obtinham uma resposta com sentido, agora isso já não rola mais. No fanatismo político bolsonarista, só sobraram os doidinhos de bairro mais irremediáveis, do tipo de ser humano que deveria estar interditado pela família e perder os direitos civis. Apesar da gente já estar acostumado com as atrocidades que saem das bocas pútridas dessa turma, desta vez eu confesso que me assustei, porque quase todos os ouvidos não conseguiram formular uma frase simples que fizesse qualquer sentido. Eles se comunicam por solavancos e tags de Zap Zap. O processador trava tanto quanto um 486 sendo usado para baixar música no Napster em conexão de escada no ano de 2004. É assustador. Por alguns momentos imaginei que essas pessoas poderiam ter um AVC ao vivo e irem de Charlie Kirk no asfalto da Paulista. Chega a dar pena, mas passa rápido, porque se eles voltarem ao poder, esses mesmos imbecis vão apoiar tortura e campos de concentração para o que eles consideram a comunistada. Então, que se fodam e paguem por toda a jumentice acumulada até aqui. As principais pautas, as principais ideias. Não, as ideias da direita eu acho que são boas. Então nós temos que arrancar a esquerda dali e colocar a direita. E outra, tem que ser o voto impresso. Você falou que basicamente não tem como a direita fazer alguma coisa hoje porque a esquerda está no poder. Mas você acha que quais ideias da direita, se tivesse no poder hoje, seriam melhor para o Brasil? Porque dá a entender que, obviamente, a direita tem ideias melhores do que a esquerda. Sem dúvida, sem dúvida. Quais ideias a direita poderia implementar para que o Brasil possa andar? A gestante do Bolsonaro, com aquela epidemia de 2 anos que nós tivemos, esses 2 anos ele conseguiu segurar o Brasil. Imagine se ele estivesse no poder hoje. Hoje, se o Bolsonaro está no poder, nós éramos para ser o primeiro mundo. Nós sustentamos todo mundo. Nós sustentamos 80% dos Estados Unidos, 75% o Japão, a China. Infelizmente, nós temos 11 ministros e um que é comandado por eles que não presta. Nós estamos esperando pela liberdade dela na Itália, poder fazer prisão domiciliar. Ela está bem fisicamente e ansiosa, só aguardando por esses dias a decisão do juiz de lá. E eu estou aqui, como você vê, tentando ser a voz dela para o Brasil, para quase 1 milhão de eleitores que votaram nela. Com quem que eu estou falando? Com uma patriota. Estou aqui com uma patriota. O que motiva você a estar presente nesse ato aqui hoje? Nossa! Senhora patriota. Nossa! Pátria é Deus, pátria, família, liberdade, possibilidade de ter as suas, como é que chama? Propriedades, né? Ter liberdade para viver. E por liberdade para o Bolsonaro que está
preso injustamente, mas ele sabe o que ele é? Eu o vejo como uma pequena semente de mostarda. Ele foi enterrado numa cova que ele tá lá, mas é pra quê? Pra germinar, pra progredir, ir pra frente e espalhar o bem pro Brasil inteiro. A verdade é que esses que são incapazes de opinar acabam sendo menos coitados e equivocados que os que se acham o suprassumo da análise política. Por exemplo, imagina um ser humano adulto que provavelmente trabalha e tem família e que, no entanto, acredita mesmo que um bom destino para o país seria sofrer uma invasão como a do Irã. Pode ter certeza que um canalha como esse apoia que aqueles que recebem Bolsa Família não deveriam votar, mas ele, que tem até priapismo ao pensar no Trump colocando as botas nos pescoços dos brasileiros, se acha o cidadão mais indicado para decidir os rumos e o futuro do país. Acredito que Israel é um país santo, e eles, como eles são do mal, são gente maligna. Tá, eles adoram as Farc, eles adoram tudo que é de mal, eles adoram. Eles odeiam a Bíblia. Eles quem, perdão, só pra... STF e o governo. O Lula abomina. O Lula tem partido com as trevas. A Janja, uma meretriz, ela é mulher da vida. A Janja é mulher da vida. Ela andava com homens. Ela é do cabaré. Que o Trump está fazendo lá, referente à Venezuela e ao Irã, que ele fez ontem, representa o que a direita está querendo aqui no Brasil. Seria uma forma de justiça, acabando com a ditadura nos outros países. A direita clama por isso aqui no Brasil. Então você e a direita, vocês são a favor dessa intervenção dos Estados Unidos no Brasil 100%. hoje? 100% a direita defende essa intervenção, sim. Quem quer paz tem que estar preparado para a guerra, infelizmente. Teria sangue derramado? Sim, mas eu acho que seria necessário. Não tem outra saída. Os meios legais já foram usados e não tem outra saída. Esse é o meio. É intervenção internacional ou uma guerra civil. O Bolsonaro falava palavrão. Tudo bem, eu concordo. Eu também falo palavrão. Quem não fala palavrão? Só que nós tínhamos uma coerência. O ministro da Justiça era um juiz, o da Educação era um professor, o da Saúde era um médico, o da Defesa era um general. E não é isso que a gente vê nos mandatos do PT, não é assim? Hoje nós temos um desgoverno. Né? O ministro da Saúde, por exemplo, né? É um militante político. O ministro da Justiça dele também é um advogado particular dele. O ministro da Economia, né? Foi o pior prefeito da cidade de São Paulo. Então é só ladeira abaixo, não tem. A Barata tem propostas melhores do que o PT, isso eu posso te garantir. Você comentou agora sobre o ministro da Economia, né? Mas eu tenho visto ultimamente, né, na mídia, alguns dados positivos sobre a economia, baixo desemprego. Qual mídia? O dólar... A que ele paga ou a tradicional? Não, a mídia é em geral. Qual mídia? Por exemplo, cita a mídia aqui, você tem visto G1, dar dados... R7... A Globo, a Record... É o País, Record... Costa Oeste, essas mídias elas falam sobre, por exemplo, o dólar hoje, que está um valor estável, né? Está quase próximo de R$5, taxa de desemprego que está baixa. Você não acha que esses números positivos seria um mérito? Depende, a gente precisa fazer uma análise mais criteriosa. Teve outro que conseguiu explicar por que votará em Flávio sem aparentar possuir algum tipo de atraso cognitivo. Mas as opiniões foram as piores possíveis, porque ele confia que o 01 deve ser eleito para manter o legado do pai. Legado? Tipo, voltar para andar de jet ski, deixar gasolina atingir R$8, o dólar bater 6 e chamar jornalista de puta? Claro que não faltaria imbecil defensor de Israel e da mentira de que se o Lula ganhar, quem tem 2 imóveis terá que doar um para a família pobre. Ouço essa ladainha desde a eleição de 89 e até hoje não vi nenhum mendigo ganhando imóvel do João Dória para ficar o dia todo tomando corote em chão de mármore de Carrara. Infelizmente. Poucos famosos também apareceram. Destaque apenas para a presença de Castrinho, que notavelmente teve o cérebro castrado desde que sumiu da TV. A justiça hoje, ela está tendenciosa. Então nós temos que marcar a presença justamente para isso, para acordar o Brasil. Acordar o Brasil pelas coisas corretas do país. Eu tenho 85 anos. Nunca vi uma política mais nojenta, mais
roubam demais. Entendeu? A gente tem que dar um jeito nisso. Este é o último ano para a gente virar. Senão, pode sair do país ou comprar uma cova. E você... Abril está chegando e os partidos precisam decidir quem serão os seus filiados e candidatos para a próxima eleição. Desta forma, a cada semana estejam preparados para um novo famoso falido anunciando candidatura. Semana passada foi a Graciane Barbosa, que se filiou ao Republicanos por estar alinhada aos valores morais do partido. Partido de crente é perfeito para quem tem atitudes e discursos contraditórios e hipócritas. Agora foi a vez de Dado Dolabella, que no passado até foi um arremedo de ator e cantor, mas hoje é lembrado apenas como agressor de mulheres e devedor de pensão. O ex-galã global anunciou candidatura pelo MDB, que talvez o PL seja radical demais até para ele. A plataforma de campanha de Dado é que é um verdadeiro escárnio. O ator prometeu que defenderia os valores familiares e lutaria pelos homens que sofrem com falsas acusações de violência doméstica. Talvez eu tenha entendido errado. Talvez a verdade é que Dado seja bem intencionado. Sabe? Pelo menos o cara tá mostrando que não vai fazer política de forma personalista, mas sim pensando no próximo, já que ele mesmo não se encaixa em nenhuma das duas propostas. Arrasou, irmão. Como não poderia deixar de ser, irritou profundamente ela, Luana Piovani, que já gravou o vídeo detonando o ex para não perder o costume e nem a oportunidade de recordar quem é esse sujeito de verdade. A gente sabe que segurar pelo pescoço não é defesa, é ataque. Isso não vai contra você. Segurar pelo pescoço, eu não segurei Afastar pelo ela. pescoço. Eu não segurei ela. Mas não tem esse áudio? Mas então, eu afastei uma pessoa que estava descontrolada, unhando, mordendo, cuspindo, gritando. Eu afastei como eu pude. Eu fiz assim, peraí, dá licença, eu quero ir embora. Entendeu? Eu peguei minhas coisas para ir embora e fui embora. Uma pessoa que tem processo criminal se candidatar a um cargo público? Não poderia. Uma pessoa que não paga pensão, um agressor, alguém que tenha um processo criminal em andamento, um ex-presidiário, todas essas coisas, né? Mas no Brasil tudo pode. A Sari Cortez, né, desgraçada lá, não pagava o salário da Mirtes Renata através da prefeitura, que o marido dela era prefeito, mas que eles nem moravam na cidade? O Brasil tudo pode, gente. O outro não estava morando nos Estados Unidos e não estava recebendo salário como político brasileiro? As filhas do militar tudo recebem salários homéricos até hoje. Por quê? Foda-se, militar. O pai trabalhou, ganhou. Você tá ganhando por quê? Vou ter que admitir, chegou o temido dia em que tive que dar o braço a torcer e anunciar que concordei tanto com Paulo Cogos quanto com Mamãe Falei. E sabe o que é mais curioso nessa admissão de culpa por ter pensado assim? É que primeiro concordei com Mamãe Falei realizando uma análise certeira sobre Nicolas Ferreira, que na visão dele é uma farsa e já atuou diversas vezes para a manutenção da corrupção institucional. Foi tão correto que até ignorei que na discussão o Rafael Willian estava presente. Sabe-se lá por que caralhos. Só que esse alinhamento me incomodou. Não podia admitir. Procurei maneiras de ter ódio do Arthur de novo. Tentei procurar no Instagram dele se o cara tinha ido para o Irã fazer turismo de guerra. Não. Dessa vez porque elas não são loiras. Ousei escutar a banda que ele integra com Renan Santos. Me deu raiva sim, mas não foi o suficiente. Foi quando encontrei um vídeo do Paulo Cogos criticando o MBL e o Partido Missão que eu me senti tranquilo. Estava ali o conteúdo que eu queria para manter o ódio que nutro por esses amontoados de paulistanos Zé Ruela. Agora, estou no aguardo do Guga Chakra contar algum segredo da infância dele com o Cogos para eu ter ódio dele de novo. Se bem que eu não tenho ódio dele, só pena. O que é até pior, né?
Quando o Bolsonaro colocou um petista na PGR, ele não falou nada. Quando ele colocou o Cássio Nunes no STF, que devolveu a elegibilidade do Lula, ele não falou nada. Quando o Bolsonaro vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro e poderia, por exemplo, né, um dia chegar a acabar com a decisão do Gilmar Mendes de salvar o próprio colega. O Bolsonaro vetou. Quando perguntado, ele falou que não lembrava. O Nicolas não falou nada. Aí o que o Nicolas fez esse ano? Ele fez uma caminhada pra ganhar likes e votos? Então, mais uma vez, eu vou falar uma coisa que é impopular. É muito gostoso você acreditar que o Nicolas, ele tá contra o sistema. O Nicolas foi o cara que apoiou a PEC da blindagem, gente. A gente tem que sempre lembrar disso. A PEC da blindagem impedia qualquer deputado de ser processado. Você acha que este Nicolas está comprometido com o sistema e bater de frente com o sistema? Mas não era pra se proteger do STF? Lógico que não. Ele ia dar foro privilegiado pro Valdemar da Costa Neto. O Nicolas está no partido do Valdemar da Costa Neto, gente. Ele obedece o Valdemar da Costa Neto. Eu tô falando, não vai dizer que eu não avisei. Se vocês elegerem o MBL, vocês vão cair num nível de ditadura totalitária que vai fazer o Xandão parecer o Murray Rothbard. Vocês vão sentir saudade, o Xandão vai parecer o Ron Paul. Vocês vão sentir saudades do Xandão se vocês me elegerem o MBL, cara. Engenheiro Léo e Alexandre de Moraes no segundo turno, eu faço campanha pro Alexandre de Moraes, por mais que eu odeie o Alexandre de Moraes. A semana também foi de tensão bélica do outro lado do mundo. Os Estados Unidos e Israel declararam guerra contra o Irã, que desde o fim da semana anterior tem sido bombardeado. Em resposta, o país persa tem atacado vizinhos aliados dos americanos, como os Emirados Árabes Unidos, que tiveram pontos de Dubai atingidos. E Dubai, vocês sabem, é como uma Orlando ou Balneário Camboriú do Oriente Médio. Se transformou na cidade ícone para todo tipo de picareta, cafona, trambiqueiro, emergente e prostituta darem close no Instagram enquanto ostentam. Logo, era esperado que algum sertanejo estivesse por lá em meio ao conflito. Não foi só um, foram dois, Sorocaba e Simone Mendes. Ambos escaparam ilesos, mas confessaram que isso só ocorreu por serem os xodós de Jesus. Acho curioso esse pensamento mágico em que Deus pensa o seguinte: caralho, eu tenho que salvar o Sorocaba e a Simone Mendes dos ataques, mas chefe, e as crianças no Irã? E criança iraniana participa do rodeio de Barretos? As ideias, mano, se liga. Parece que Deus tá nem aí mesmo para a criança do Irã, porque a pastora e cantora Ana Paula Vai Ladrão apareceu emocionadíssima e celebrando a precisão dos mísseis que atingiram escolas de adolescentes no país. O cristianismo, a moda caralha, é cruel. Também estavam por lá membros dos Legendários, que ficaram sem poder voltar depois que o aeroporto local foi atingido. Poderiam aproveitar a ocasião para mostrar que são legendários de verdade, se alistando como voluntários no exército israelense para ajudar os irmãos. Seria um ato de heroísmo aplaudido por todos os brasileiros quando vocês voltassem. Caso voltasse, claro. Olha que loucura. A gente estava 2 dias atrás no aeroporto de Dubai, exatamente no terminal que caiu a bomba lá no aeroporto. Graças a Deus não machucou ninguém, mas um baita susto a galera levou lá. E foi um livramento, né? Depois a gente acabou chegando aqui no Japão e ficamos sabendo depois de 2 dias, né, que tinha estourado essa guerra. Um dos mísseis que lançaram lá atingiu um dos hotéis em Dubai. Que é o Jumeirah Palm. Que é um dos hotéis que a gente estava. Mas graças ao bom Deus, a gente pegou o voo ontem, antes de tudo isso acontecer, antes de fechar os aeroportos, e chegamos em paz. É nessas horas que a gente vê que a boa mão de Deus está sobre nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Tão emocionada, tão emocionada. A gente ora tanto pela igreja perseguida, nós cristãos, falando do nosso povo. E o Irã sofrendo tanto na lista de países de maior perseguição. Se eu não me engano, esse ano, na lista dos países de maior perseguição, estava em 9º lugar. Os ataques são tão precisos, né? Eu fiquei impressionada, gente, com tão certeiros ali, aquele palácio, o complexo residencial do Ayatollah que foi eliminado. O que essa igreja iraniana vai fazer apressando a vinda do Senhor, nós ainda não vimos.
Vem, Senhor Jesus. Você sabe o que é o efeito Barbra Streisand, o efeito Daniela Sicarelli? Eu vou tentar ser sucinto. É um fenômeno social em que uma tentativa de ocultar, censurar ou remover algum tipo de informação se volta contra o censor, resultando na vasta replicação da informação. Bárbara queria esconder o endereço de sua mansão, que foi clicado em foto aérea e teve a imagem baixada milhares de vezes na internet. E Sicarelli queria ocultar imagens dela e do Ronaldo gordo transando dentro do mar na Espanha. O resultado, você sabe. Ao tentar esconder algo assim, o público só teve mais curiosidade de saber. O Coco Bambu passa por algo semelhante agora. Isso porque Gregório do Vivier insinuou em vídeo, sem citar nomes, que uma famosa rede de restaurantes havia copiado o cardápio dos Camarões, do Rio Grande do Norte. O problema é que o Coco Bambu passou o recibo e processou o ator sem nem mesmo ter sido citado nominalmente. Resultado, o vídeo e a história, que pouca gente conhecia, agora foi visto até por quem não acompanha o Gregório. Equipe jurídica está de parabéns por esse anti-marketing. Inclusive tem um restaurante aí, que eu não posso falar o nome, porque senão vou ser processado, que roubou o Camarões. Eles foram lá, é um puta sucesso em Natal o Camarões. É um grande sucesso no Natal e o dono se recusa a fazer em outras cidades, porque ele acha que vai perder a qualidade. Perfeito. Se eu fazer em outras cidades. Então, tu quer comer no Camarões, venha a Natal. Percebendo que ele tinha uma oportunidade de negócio, o empresário foi ao Camarões, achou aquilo genial, ficou indo, copiou todos os pratos, roubou vários garçons, um gerente, o prato, o nome, trocou o nome, chamou de... E implantou no Brasil inteiro e ficou bilionário com uma rede que não passa de uma cópia do Camarões. Então, toda a solidariedade ao dono do Camarões e ao povo potiguar que se viu assaltado, achacado, Brasil afora. Fala, Matias! Você não come no Coco Bambu, nem no Madeiro, nem compra na loja Zavan. Fala Bessi, o pessoal, eu tenho alergia a camarão, mas comprei um boneco do Luciano Hang achando que era o Charles Xavier. Comprou! Comprou o boneco do Luciano Hang pra fazer voodoo. Você acabou de me dar uma ideia bem melhor do que fazer com ele. Eu ia só jogar no Lixo. Tá bom, Matias. Tá bom. Se você gosta do nosso canal, nos assiste sempre, entra na descrição desse vídeo, entra no nosso Seja Membro, entra no nosso Apoia-se e manda um Pix gordo pra nós, tá? Por falar em Ronaldo Fenômeno. Você também nos siga nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook. Se você é um desses que ainda come no Coco Bambu, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.